Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, com irradiação para a família. Vamos estudar. Agradecemos ao Pai mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para buscar no Evangelho de Jesus Cristo e na doutrina espírita argumentos e coragem para mudarmos aquilo de que precisamos. E que possamos, na noite de hoje, mais uma vez, dar mais um passo, ainda que pequeno, rumo à nossa elevação. Pedimos, ó Pai, por nossas famílias, pedimos por aqueles que nos acompanham, seja a família física no plano corpóreo, seja a família espiritual, que possamos estar sempre unidos e desenvolvendo o amor que nos auxiliou e nos ensinou Jesus Cristo, que assim seja, graças a Deus. Recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, ao item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espirituais, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser, graças a Deus. O canal Espiritismo Motivacional transmite às segundas o estudo do Livro dos Médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento. Às quartas, o estudo do Livro dos Espíritos com irradiação para os lares. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para a família. Sempre pelo YouTube, sempre às 19h30. A gente eventualmente replica esses estudos lá no Facebook e também coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente a sua visita, agradece o carinho do seu like e agradece se você estudar a possibilidade de se inscrever no canal. São esses atos que possibilitam que o canal cresça e seja levado para mais pessoas. Hoje nós estamos no último dia de um compromisso, por isso deixamos o estudo gravado. A gente, a partir de segunda-feira, já volta com o estudo ao vivo. Vamos, então, sem o nosso típico boa noite, seguir para o estudo de hoje.
A gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espíritos. Esse capítulo foi dividido em 5 temas, esses 5 temas foram divididos em 13 itens. A gente começou o estudo 26 de dezembro de 2025 e vai estudar até 6 de março de 2026. A gente já leu os itens 7, 8 e 9, e hoje a gente vai para o item 10, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, que é o fechamento desses outros capítulos, desses outros itens, né? Então, hoje a gente vai pegar aqui e vai unir todos os itens de mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Esse de hoje é curto, a gente vai a ele, é um único parágrafo que a gente distribuiu em 4 lâminas. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e aos demais de que serviria? Então aqui a gente lembra que Kardec está falando sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então a pergunta, e isso é uma pergunta inclusive recorrente, ela aparece até nos dias de hoje: por que Deus usa outro, no caso Jesus, no caso de muitos outros médiuns, para promover as curas, se ele pode, ele próprio, ali operar e criar a cura? Kardec vai explicar isso. O ideal é, inclusive, que eu não falasse nada, mas a gente aqui vai trazer só um ponto, né? O plano espiritual e o material, mas o espiritual ele trabalha em várias camadas. A gente tem um estudo no básico do Espiritismo, que é uma playlist bem grande que a gente tem aqui. Lá tem a escala dos espíritos. Eu recomendo que você dê uma olhada. Via de regra, o de cima ajuda o de baixo, que ajuda o de baixo, que ajuda o de baixo, que ajuda o de baixo. Todos precisam trabalhar, todos precisam desse apoio. Então, Deus permite que cada um evolua, cada um tenha o seu despertamento de acordo com o trabalho exercido, né? Uma das melhores fases da minha vida foi justamente quando eu ia para todos os estudos de uma casa espírita e participava de todas as frentes, todas, todas. Bazar eu estava lá, não sei o que eu estava lá, estudo de quarta eu estava, de quinta eu estava, de sexta eu estava, evento, sábado eu estava, e foi uma época muito boa, porque eu simplesmente consegui, através dessas muitas idas, promover uma autocura e, ao mesmo tempo, vigiar e orar de uma forma mais forte, né? De uma forma mais presente. Então, a casa religiosa ela tem essa coisa. Deus poderia virar para mim e dizer: Derlei, para de fazer pataquada, para de errar e começa a andar. Legal, isso seguramente me faria mudar da água para o vinho, qual Paulo com Jesus. Porém, que mérito eu teria? Porque eu ainda tenho muito para trabalhar, mas eu olho para trás e digo: puxa vida, eu era isso e hoje eu já não me vejo mais assim. Eu tinha isso de negativo, eu hoje já me vejo trabalhando ego, trabalhando emoções, trabalhando tudo. Então, é isso que acontece. Mas, ainda assim, vamos trazer o que Kardec nos apresenta. E, fora de toda dúvida, que o poderia, mas então, que mérito teria eles e aos demais de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem à evidência. Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria. Porque sei que é impossível
Esses se negam assim a reconhecer a verdade é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. E aqui a gente reforça que todos são filhos de Deus. Aí você olha algumas pessoas dando declarações, não, aquilo ali é filho do diabo, não tem como. Aquilo ali não vale nada, tem que matar, tem que isso, tem que aquilo. Gente, o diabo não faz filho, né? E por diabo eu entendo a turma do contra, o pessoal que vive nas trevas. Então, eles não criam espírito, eles conseguem promover a reencarnação, eles conseguem promover o desenlace, eles conseguem promover muitas coisas mesmo, mas criar espírito eles não conseguem. Se eles não conseguem, todos são criados por Deus, simples e ignorante. Então, esse moço que você hoje pede a morte, que você diz que não merece estar entre a gente, na verdade, você está aqui, ó. Você está aqui. Você está aqui. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, que todos são filhos de Deus, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. E é importante nessa hora você dar o exemplo, não tenta catequizar ninguém. Só dá o exemplo, só mostra o que você acredita, como você vive. Né? Na polarização política pela qual passou o país, e ainda passa, né? Mas no auge dela, eu via pessoas dizendo, ele é desse lado ou é do outro lado, e eu parei de falar com ele porque ele é desse outro lado. Pessoa dessa não presta e tal. Eu vi filho parando de falar com pais. Eu vi pais parando de falar com filhos por conta da dissidência política. Só que a gente esquece que, estando certo ou não, é filho de Deus. E estando certo ou não, uma hora vai ter compreensão de qual lado é o melhor. Isso eu estou falando para os dois lados, por favor. Porque hoje a gente ainda não sabe que lado é o certo, a gente não tem condições de julgar. A gente não tem material suficiente para julgar. Então, a gente assume um lado, aceita um lado por nossos ideais, por nossas convicções. Mas eu não posso deixar de abraçar um amigo querido por conta da escolha dele. Jesus nos ensinou: ama o pecador, não o pecado. Então, eu tenho uma posição, sim, sigo essa posição, sim, mas não deixei de falar com ninguém. Deixaram de falar comigo, mas eu não deixei de falar com ninguém. Inclusive, um dos meus melhores amigos está do outro lado, eu estou num lado, ele está do outro do Rio, e nem por isso a gente deixa de se cumprimentar, se abraçar com carinho, se abraçar com verdade e trocar ideias, inclusive ideias nesse campo. Né? Outro dia ele trouxe uma reportagem sobre uma coisa e eu olhei e falei, olha, eu não concordo, a minha linha de raciocínio é essa, eu acredito nisso e tal. E aí botei, olha, o governo podia fazer isso, podia fazer aquilo outro para melhorar, e aí acabaram-se os argumentos. Né? Ele virou e falou assim, mas está aí. E acabou. E está tudo bem. Mas eu preciso entender, e mais do que entender, eu preciso aceitar que todos são filhos de Deus. Eu preciso aceitar isso. Vamos um pouco mais. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos
que se acham perdidos, porquanto sabe que o cego, ou tarde, ou porquanto sabe que o cego ou tarde os olhos se lhes abrirão. Né? A gente lê, não acredita no que está lendo, e aí quer voltar para ler, e aí confunde tudo, quando na realidade, lê é ler. Né? Você olha a palavra, você lê lá e pronto. Então, Kardec aqui nos traz A Silvia está me corrigindo lá. Ah, tá. Vamos de novo, então. Aumenta aí, por favor. Bom, vamos do início. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, de que vale apresentar a luz a um cego, necessária que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Então foi isso que eu dei um tropeço ali, porque eu acho que eu pulei o cedo, né? E aí eu fui direto, sabe que ou tarde, né? E aí perdeu totalmente sentido. Eu peço sinceras desculpas, né? A Silvia colocou lá, é cedo. Eu falei, puxa vida, será que é porque eu estou tropeçando, porque a gente está gravando e é cedo o horário que a gente está gravando? Mas não, aí eu fui lá entender e vi que era isso. Mas, voltando, Deus sabe de todas as coisas. Deus e os seus colaboram para que tudo se encaixe ao seu tempo. Cada um tem seu tempo. Ele hoje pode estar no crime mais absurdo do mundo, amanhã ele vai amar. Amanhã ele vai chegar ao ponto de dizer eu amo. Daqui a pouco ele vai começar a amar. Ele começa amando a si mesmo, daqui a pouco ele vai amando o outro, vai descobrindo o amor divino. Porque a gente tem o amor mundano, né? Que eu olho para a pessoa e digo eu te amo, mas tenho vários sentimentos, mas não amor. Porque quando aquela pessoa erra, eu abraço o pecador e abraço o pecado. Vamos arrumar isso aqui, vamos resolver. Então, eu ali ainda não sei o que é amar, mas Deus, ele nos traz tudo isso. E é importantíssimo que a gente tenha esses valores dentro da gente. Vamos lá, Kardec faz o fechamento. Quer, porém, que isso se dê de modo Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, eu acho. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmo lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. A gente tem uma passagem que ilustra muito bem isso, né? Quem era André Luiz quando chegou no umbral? Médico, renomado e com um excelente padrão de vida. Bebeu lama. A sede era tamanha que bebeu lama. Ele fica aquele período todo, nos dizem alguns que foram 8 anos no nosso tempo, ele passa 8 anos no umbral. Para lá, para cá, para lá, para cá. Vê os irmãos do plano espiritual chegarem, não pede ajuda, fica só olhando para lá e para cá. Até o dia que ele não aguenta mais e se rende pedindo ajuda. Procuras e acharás. Então, ele pede ajuda. Ele pede ajuda e é salvo na mesma hora, né? Na mesma hora. É retirado do umbral na mesma hora. Chega à colônia espiritual e quer ser tratado como médico. Tenta, inclusive, fazer atendimento. Narcisa chama para lá, chama para cá, dá bronca para lá, dá bronca para cá. Até o dia que ele está lá,
varrendo o chão. E aí começa a verdadeira evolução dele. Então, todo mundo vai evoluir. E nesse estágio que nós estamos, nós precisamos entender que todos são filhos de Deus e que todos merecem a rendição a seu tempo, a seu modo. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar Bem-aventurados pobres de espíritos. A gente vai para uma prece e volta para um breve tchau. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que se têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que se reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. A gente sempre traz aqui no final que é muito importante a gente se conhecer. É muito importante a gente dominar o nosso ego através de educação clara, explícita. E um dos caminhos que a gente tem, conforme vai se conhecendo, é trabalhando isso que a gente conheceu de novo em nós e que sabemos que nos atrasa, que não é legal, que não é bacana. É através do vigiar e orar. A gente precisa vigiar e orar. E, tão importante quanto vigiar e orar é não desistir de você. É a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça que é a vida. Então, não desista de você. É isso, senhores. A gente agradece imensamente a presença, o like, a inscrição. A gente agradece a troca, ainda que mental. A gente agradece todos por nos permitir este trabalho. A gente espera que todos voltem aos seus afazeres, com graça, e que todos tenham um final de semana realizador. Gente, grato, 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 gratíssimo, e até semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer, porque estamos a caminho.